tudo o que eu escrevo é um lixo. Eu não sei fazer descrições. Eu estou com bloqueio. Meus personagens são rasos, feito uma poça d'água. Os meus diálogos não valem a pena serem lidos. Se você já disse, se você já pensou, ou se você já foi autor de uma dessas frases, de todas elas, ou de alguma variante, fica aqui, que esse vídeo é para você. Olá, amantes da leitura! Meu nome é Jéssica e esse aqui é meu canal Escrita Pena e hoje nós vamos falar de pontos fortes versus pontos fracos. Todos os escritores têm pontos fortes ou pontos fracos em sua escrita. Aprender a diferenciar o que é uma coisa e o que é outra e como eu posso trabalhar cada uma delas é uma estratégia que pouquíssimos autores, ou quase nenhum deles, consegue de fato usar. Eu, por exemplo, acho, né? E eu já ouvi muita gente falando isso também. Sou boa descrevendo emoções, sentimentos, que é a mesma coisa que emoções, não é mesmo? Pensamentos, personalidades, enfim. Então eu sou boa escrevendo em primeira pessoa, se é que eu posso dizer assim. E eu também tenho uma facilidade incrível de escrever diálogos. Então, nas minhas histórias, na maioria das vezes, a história mesmo se desenrola dentro dos diálogos. O que de mais importante, o que de mais fantástico, vamos colocar assim, o que mais importante, o que mais construtivo, enfim, acontece nas minhas histórias, está dentro ou inserido nos meus diálogos, certo? Certo. O meu ponto fraco, por outro lado, é a descrição de cenários. Como é que o meu leitor vai saber aonde ele tá se eu não explico para ele? Se eu não digo qual que é a cor da parede, ou dos tapetes, ou se tá frio, se tá calor, se tá chovendo, se tá sol brilhando lá fora, enfim. Se eu não descrever o que está ao redor do personagem. Pois é, eu não sou boa fazendo isso. Mas eu faço? Eu tento. Agora, se eu me saio bem ou se eu sou espetacular tentando, é uma outra história, pequeno gafanhoto. Então, o primeiro passo é você entender, identificar e aprender a trabalhar com as suas forças versus as suas fraquezas. E você precisa se adequar, você precisa se esforçar mais dentro das suas fraquezas. É óbvio. Todo autor é bom em uma coisa. Alguns autores são muito bons em descrições, mas por eles serem muito bons em descrições, às vezes eles descrevem o ponto preto na parede, sendo que o ponto preto na parede não vai ser relevante de forma alguma para a história. Então não é porque eu sou bom descrevendo cenários ou descrevendo aonde o personagem tá, a roupa que ele veste, enfim, que eu vou levar 4 páginas descrevendo o que está ao redor do personagem antes de falar o que realmente importa. Então, por melhor que você seja em algum ponto da sua escrita, calma, muita calma. Eu sou boa em diálogos, mas as minhas histórias não são feitas 100% de diálogos. Mesmo porque, se fosse só feita de diálogo, não ia dar, né? Não ia rolar. Não ia ter história que se sustentasse só com diálogos. Não é mesmo? Então, você precisa identificar qual é
o seu ponto forte. Depois que você identificar, sou bom descrevendo, sou bom com diálogo, sou bom descrevendo os sentimentos dos personagens, passando cada uma das emoções dos personagens para a história. Depois que você identificou isso, sou bom nisso, você vai trabalhar nisso e tentar mais e mais melhorar e se aperfeiçoar nisso que é a sua força. Porém, não se esqueça nunca, mas nunca mesmo, das suas fraquezas. Porque por mais que, eu sou bom nisso, você não pode esquecer outra parte que é fundamental na sua escrita. No meu caso, eu sou péssima descrevendo as coisas. Mas eu tento muito, eu tento bastante. E eu falho, mas eu tento. Então, mesmo que seja muito difícil de eu dizer que a grama estava verde, que o campo estava florido, que os passarinhos cantavam, que o sol brilhava no céu, eu faço. E eu faço porque o leitor precisa ver o que você está vendo. Se ele não vê, como é que ele vai imaginar? Se você não descrever, como é que ele vai imaginar? Descreva a cor do cabelo dos seus personagens, a cor dos olhos do seu personagem, o formato do rosto, dos lábios, do nariz, enfim. Você precisa descrever tudo de uma tacada só? Não. Aí vem uma jogadinha de mestre que eu aprendi aí com algumas autoras e que eu acho bem interessante você usar. Você não precisa de uma única vez descrever completamente o seu personagem, fisicamente falando. Mas é interessante você colocar uma ou duas características ali no começo da leitura que meio que mostrem para o seu leitor como o seu personagem é. E ao longo da narrativa, ao longo da sua história, você vai acrescentando que o personagem tinha uma cicatriz, que o personagem tinha cabelos lisos ou cabelos enrolados, que ele usava óculos, que ele só usava roupa social ou que ele vivia de esporte, que ele usava sempre uma pulseira, um anel, unhas pintadas ou não, um colar, um brinco, enfim. Você vai adequando a sua narração de acordo com os personagens que vão, enfim, tendo na sua história, enfim, prestando atenção em certas coisas. Como eu escrevo em primeira pessoa, nada mais natural do que quanto mais a pessoa X convive com a pessoa Y, ela nota pequenos detalhes no rosto, na boca, no nariz, nos olhos, no cabelo, enfim. N coisas que vão agregando ali para o imaginário do seu leitor, do seu personagem. Então é isso, queridinhos, que eu queria dar essa pequena dica para vocês hoje. Fortaleçam os seus pontos fortes e, mais ainda, os seus pontos fracos e saibam diferenciar um do outro. Se inscrevam no canal, deixem um like se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem mais vídeos falando sobre dicas de escrita, enfim, estamos sempre aí com várias dicas. Me sigam nas redes sociais para me acompanharem todas as novidades do canal, acompanhar mais dicas exclusivas que eu dou somente no Instagram e tudo relacionado aos meus livros, a minha escrita, dicas, enfim, tudo que eu falo tá lá no Instagram, gente. Então é isso, galerinha. Muito obrigada. Tchau!